Glória a Deus. Lucas 4, versículo 1, a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Agora, Marcos 14 e o verso 22. A seguir, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Hoje eu vou falar sobre os 3 jejuns de Jesus. É até um trava-língua, né? 3 jejuns de Jesus. Na verdade, ele jejuou em outras ocasiões, em oração, mas tem 3 jejuns, trava-língua mesmo, nessas 2 passagens que nós vamos discorrer a partir de agora. Quando nós olhamos para jejum, o que é jejum, né? Algumas pessoas ficam meio confusas com relação ao jejum. Porque uns falam jejum é sem comer isso ou sem comer aquilo, como é que é? Bom, o jejum ele é abstinência total ou parcial de alimentos. E, por exemplo, nós temos alguns exemplos de jejuns, né? Se você observar, você vai ler nas Escrituras, Esther, capítulo 4, verso 15, ela fez um jejum total, antes de falar com o rei. Daniel fez um jejum parcial. Você lê esse Mateus, em Daniel 10 e tal. Moisés no monte, o que aparece foi que ele fez um jejum total também. E alguns teólogos entendem que esse jejum de Jesus não era total. Esse que eu li agora primeiro, de Marcos. De Lucas. Porque ele falou, diz o texto, em outras versões, assim: esteve em jejum, sem comer, por 40 dias. Mas não falou que ficou sem beber. E lá nas passagens de Moisés diz: não comeu e não bebeu. Bom, está dizendo que ele não comeu. Mas no deserto, dificilmente tem água. Embora ele possa ter levado, mas imagina 40 dias com água no deserto. Até porque acabaria, dependendo do quanto fosse, e enfim. O detalhe é, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E esse primeiro jejum, né, então, voltando a falar, o que é um jejum? Então é uma abstinência total ou parcial. E hoje está na moda, né? Um jejum chamado jejum intermitente, para se emagrecer, para manter saúde. Na verdade, quando nós estudamos fisiologia, e quando você observa do ponto de vista clínico médico, é bom jejuar. Eu li um livro uma certa feita dizendo: não é bom jejuar, é bom ter jejuado. Porque jejuar ficar com fome não é bom, mas é bom ter jejuado pelo benefício que o jejum faz, né? Mas o jejum intermitente, que é feito hoje por muitos, inclusive eu aprendi com médicos, né, da área mesmo, ficar 16 horas sem comer. Você faz a última refeição às 8 da noite e vai comer só ao meio-dia. Então dá 16 horas. Umas 3 vezes por semana. Ajuda muito. Salvo se a pessoa for diabética, tiver alguma doença de base. Mas se ela for uma pessoa saudável, com uma idade, não seja uma pessoa de 80, 90 anos, mas a abstinência, o jejum, ele faz bem para o físico, para a parte fisiológica. Mas o jejum intermitente é para você cuidar da saúde, perder peso, eliminar toxinas, etc, etc. Mas o jejum que era aplicado aqui no caso, em que Cristo fez, que Moisés fez, que Daniel fez, que Esther fez, Davi, entre outros, foi para consagração, separação total para Deus. O jejum, ele é um auxílio da oração. Eu já vi pessoas jejuarem de frente da televisão o dia inteiro,
Estou em jejum. Em frente à televisão. O jejum é um auxílio da oração. Você vai jejuar auxiliando a oração. Você vai se retirar para a oração e vai orar, e vai ficar em jejum. E é recomendável que não se faça muitos jejuns extensos, pela saúde. Ficar sem tomar água durante muito tempo, você pode criar problemas. Nós ouvimos pela internet de pessoas que estão, os pais, né, fazendo jejum com os filhos em casa, e de repente o filho morre. O filho é diabético, vai lá e morre. Uma pessoa diabética não pode ficar sem comer. A glicemia vai baixar e a pessoa vai ter, pode chegar até e é óbito. É um negócio bastante sério. Então, observemos a palavra e observemos essas situações em que nós entendemos o jejum como forma de separação, de auxílio para a oração. E quando Jesus fez esse jejum aqui em Lucas 4 e também Mateus 4, logo após ser batizado nas águas, ser cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito o levou para o deserto e foi tentado pelo diabo. 40 dias ele esteve no deserto. Essa versão que eu li agora fala, durante 40 dias foi tentado. Se você ler em outra versão, vai dizer que ao cabo de 40 dias foi tentado. E Mateus fala mais ou menos assim. O detalhe é que ele foi tentado e observe, ele chega sorrateiro para Jesus, né? Eu parei no versículo 2, mas na sequência você vai ler que ele chega sorrateiro e diz assim: se tu és o Cristo, manda que essas pedras se transformem em pão, porque estava com fome. Manda, dê uma ordem, se tu és o Cristo. E se você observar em Lucas 3, 21, na ocasião do batismo ali, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Esse é meu filho amado, dê ouvido a ele. Você vai ver outras passagens dizendo assim quando vem a voz. Vamos ler? Vamos só ler esse daqui para nós. Lucas 3 e o verso 21. Vamos ler só esse daqui, e para ficar bem claro que o inimigo sabia de fato quem era ali. Lucas 3, 21 e 22. Olha assim o que diz. E acontecer que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então o inimigo já vem sorrateiro, mas se tu és, ele sabia que era. Se tu és, observe também, lá em Lucas 4, 41, lá na frente, já depois dessa passagem que nós temos aqui em Lucas, ele expulsando o demônio, ele chegou, o demônio já disse, eles saíram, ele vai expulsando demônio, curando pessoas, e os demônios saem dizendo: tu és o filho do Deus vivo, tu és o filho de Deus. Eles sabiam. E ele foi ali para ser tentado, para confrontar o próprio Espírito, o levou no deserto. Já preguei outras mensagens aqui sobre esses detalhes. E ele foi tentado com o pão, que é a necessidade física. Ele foi tentado ali para instigar a Deus. Quando o inimigo pega, o leva até um alto monte, ou melhor, o pináculo do templo. Se tu és o Cristo, salta daqui então. Está escrito que ao Senhor dará ordem aos seus anjos para que não tropece com os teus pés em pedra. E o leva até para um alto monte e mostra todas as glórias dos reinos e disse: prostrado me adorares, eu tudo te darei. Mas o Senhor estava revestido, ele estava cheio do Espírito Santo, em oração, vivendo em jejum ou passando em jejum para confrontar, para iniciar a grande batalha que ele ia ter. O seu ministério efetivamente iniciou-se. Ele veio com a incumbência, nós vivemos Jesus com 12 anos ensinando os doutores, etc. Depois há um silêncio de 18 anos, dos 12 até os 30, e logo então ele começa o seu ministério, efetivamente. E esse seu ministério, ele começa com oração, com jejum separado. Então Jesus se separou, se consagrou, deixou-nos exemplo. Ele foi tentado na carne, ele foi tentado no físico, para comer. E as pessoas são tentadas hoje. Essa é a proposta do inimigo, continua sendo a mesma. Ele vem sorrateiro, ou ele vem como um dragão. Ele vem furioso para arrebentar, ou ele vem com uma serpente sorrateira. E quando ele faz isso, ele vem jogando. Olha, se tu és, mas ele disse: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele não usava parte distorcida, ele usava a palavra na sua verdade total. E com isso ele venceu.
Por que ele fez isso? Para ele nos dar um exemplo, evidentemente, e como ele veio como homem, 100% Deus, não deixou de ser Deus, mas 100% homem, ele veio se preparar, ele estava naquele momento se consagrando, se preparando para esse confronto. Ali já confrontando, porque lá no Éden, o primeiro Adão pecou, podia comer, tinha água fresca, tinha de todo tipo de alimentos, frutas, etc., todas as árvores, e ali no deserto, calor, sem água, de noite muito frio, abaixo de zero, com fome, num lugar inóspito, foi tentado. E ele venceu para que nós estivéssemos nele. Então, esse primeiro jejum que ele fez para nos mostrar e vencer o inimigo ali já, nesse primeiro confronto, né, ou nesse confronto terrível. E você observa lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte final, que está escrito assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, na verdade, nós temos aqui alguns ensinamentos, vários ensinamentos, e um deles é viver em oração e não apartar do jejum. Eu estou ocasião, quero pregar um sermão sobre o jejum, a importância do jejum. Né? Hoje é a moda que eu falei, do jejum intermitente. Eu falei de 16 horas, mas tem jejum intermitente de 24 horas, tem uns que são menos horas. Tem gente que faz, durante algum período, come às 8 da manhã e às 16 horas só no dia. 8h16, 8h16. Dependendo do nível de saúde da pessoa, ela vai se manter saudável e assim por diante. Mas é uma moda. Né? Se você buscar nas culturas orientais, os hindus, por exemplo, eles fazem os jejuns de forma espiritual, também se limpando das toxinas, mas trabalhando nessa parte espiritual. Eles fazem isso. E Jesus vem mostrar ali jejum, oração. Moisés fez isso, outros servos do Senhor fizeram isso. Então, o primeiro jejum que Jesus apresentou, para esse confronto, onde o inimigo veio, tentou, e diz o texto, que o Senhor venceu pela palavra, o inimigo se ausentou por um tempo, até momento oportuno. Então, esse é o nosso primeiro jejum, que é uma separação que Jesus fez, consagrando, se fortalecendo, para poder trabalhar uma grande obra. As pessoas querem fazer o trabalho com afinco, querem estudar, Hoje nós temos muito bons cursos teológicos, muita boa literatura, até mesmo disposta na internet. Tem muita coisa boa. Tem coisas que não prestam, evidentemente, mas a gente faz como peixe, né? Come a carne e joga a espinha fora. Pega a carne do peixe, come a carne e joga a espinha fora. Então você tem que saber filtrar. E então, só que as pessoas estão deixando de orar e de jejuar. Isso tem sido um empecilho no meio. Tem sido uma dificuldade. Jesus deixou um exemplo claro ali. Ele jejuou, orou, consagrou, separou e foi para o enfrentamento e venceu e continuou a caminhada até a cruz, até o momento final. O inimigo tentou até na cruz. Na cruz ele usava pessoas que diziam: se tu és o Cristo, a mesma fala, desce da cruz, nós vamos crer. Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva os outros e não salva a ti mesmo. Tu que destróis o templo e edifica em 3 dias, olha aqui. Se tu és o Cristo, desce lá na cruz, continua a tentação, mas ele estava revestido. É um exemplo aqui. Segundo jejum. Vai comigo lá para Marcos. Capítulo 14 e o verso 22 até o 26. Vamos lá de novo. E quando comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e lhes deu dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pois bem, segundo jejum. O primeiro, eu coloquei de jejum no deserto. Esse segundo, eu coloquei o nome de jejum que está entre a morte e a ressurreição.
Porque a última refeição que ele fez foi a ceia, foi a Páscoa. Então as pessoas pensam que foi a última ceia. Não foi a última ceia. Foi a última Páscoa e a primeira ceia. Mas houveram outras Páscoas depois. Até hoje as pessoas comemoram a Páscoa. Sim, pensa, comemoram. Na verdade, ele celebrou a ceia, a Páscoa, cumpriu toda a lei como havia prescrito, etc. E logo então, ele estabelece a ceia. Aí ele pega os elementos, né, você pode ler depois com calma, está escrito assim, ele tomou um cálice, porque eram ofertados 4 cálices. Eu não vou falar agora aqui os 4 cálices, porque não teria nem tempo. Mas ele pega um cálice, e artigo definido, né? Indefinido, né? Porque havia mais, definido seria o. Então ele pega o cálice e apresenta, pega o pão e apresenta, e depois daqui, ele vai para o Getsêmani. No Getsêmani, naquele momento que ele ora, ele separa com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e sai um pouco adiante deles. E está orando, de repente ele volta, os discípulos estão dormindo. Aí ele vai lá novamente orar, e vocês estão dormindo ainda e tal. Aí chega aquele momento onde Judas vem com aquele esquadrão, com aquela turma toda, enfim. Ele é capturado, levado à presença de Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes, e até a crucificação, o seu martírio, o seu momento que ele foi surrado. Depois ele vai para a cruz, morre e ressuscita. Então, observe. Quando ele celebra a Páscoa, ele celebra a Páscoa, inicia a ceia. Se você pesquisar qualquer animal que vai para o abate, ele fica em jejum. Se você pesquisar na internet, qualquer animal, ele tem que ficar um período em jejum para ir para o abate. No 10º dia do mês, que era para ser feita a celebração da Páscoa, separava-se o cordeiro. No 14º dia, sacrificava o cordeiro. Presta bem atenção nisso. Era um cordeiro por família. Caso a família fosse pequena, chamaria outra família para que juntos comessem a cabeça, os pés e a fressura, assados no fogo. Fazia isso, comia com ervas amargas, tinha todo esse momento de celebração, lembrando da saída do Egito, lembrando da libertação, da escravidão do Egito, indo para a terra prometida. Observa bem, no 10º dia, por que não pegava no mesmo dia o cordeiro, no mesmo dia sacrificava? Pega aqui no quintal aí, vai lá no pasto, vai lá no rebanho, pega um lá, confere se está nos conforme, porque não pode ter mancha, não pode ter quebradura, não pode ter nada, nenhuma mácula. Tem que ser puro, limpo, bonito, perfeito. Nem manco, nem torto, nem cego, nem nada disso. Não podia, por quê? 4 dias ele ficava ali guardado. E é interessante que 4 dias você fica... Eu sou apaixonado por animais, nós somos, na verdade, né? Então, a gente pega um amor pelos bichinhos. Né? Lá em casa tem uma lagartixa que desce para comer os mosquitinhos que fica perto da fruteira, a Genoveva. Coloquei o nome dela de Genoveva. Então ela vai lá, eu dou bom dia para a Genoveva, a lagartixa. Ô Genoveva, você está por aí? Ela vai lá, a gente pega amor no bichinho. Né? Ela vai lá, come os mosquitinhos, não deixa juntar mosquitinho nas frutas. Imagina, o que é que eu estou falando isso aqui? Parece brincadeira, no tom de brincadeira, mas é uma verdade que acontece em casa. Os meus bichinhos, meus gatos, eu não tenho mais gato porque não aguento mais ter gato e os outros matar. Dar veneno, jogar para o cachorro comer, então já não tem mais gato por causa disso. E cachorro no nosso quintal não dá para ter. Mas se eu pudesse, teria um zoológico em casa. Né? Essa é a grande verdade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque 4 dias fica o bichinho lá. Você vai dar água para ele, você vai alimentar ele, e vai ficar um período antes em jejum. E você vai ver a cara do bichinho, você vai ver o balidinho dele lá. Você vai pegar um certo, você vai ter que ver como é que é difícil sacrificar o bicho. Você vai ter que ver como é duro. Você está criando ele, você está cuidando dele no pasto, agora vai ficar 4 dias separado aqui, olhando para ele, sabendo quem ele é, e certamente vai sentir um peso, mas vai ter que sacrificar. E aquele sacrifício ali é a Páscoa, é o sinal da libertação do povo, que eles iam fazer. E Cristo também era conhecido deles, andou ali com eles. Ele podia chegar hoje, aparecer aqui, morrer, pronto, acabou, não. Ele ficou, seu ministério de 3 anos e meio ali, ensinando, pregando, curando, alertando, instruindo, repreendendo, perdoando, fazendo maravilha, ressuscitando. Então as pessoas sabiam quem era ele, conheciam ele, sabiam dele.
Os seus discípulos sabiam dele, andavam com ele, viram a cura, viram os milagres. Pedro andou pelas águas, sobre as águas. Pedro, Tiago e João viram a sua transfiguração lá no monte. Eles contemplaram ali os demônios saindo. Inclusive, quando eles voltaram das campanhas de evangelização que ele enviou, eles voltaram: Senhor, os demônios submetem ao teu nome. Eles estavam ali, e as pessoas que eram curadas, as pessoas que comeram do pão que multiplicou a primeira vez, que multiplicou a segunda vez, as pessoas que o viram, Marta, Maria, Lázaro, todas as pessoas, aquela mulher que foi perdoada lá em Mateus 8, que ia ser apedrejada, e tantos outros, eles tinham ali, e muitos que estavam ali, que o abandonaram, que o deixaram, mas que receberam um milagre, uma cura, uma alimentação, enfim, alguma coisa aconteceu, de natureza que, quando olha para esta situação, eles o conheciam, eles sabiam. Aqui tem uma implicação aqui, olha, eles sabiam, de fato, de verdade, ele era o Messias, os líderes sabiam dele, conheciam, e é um homem que não fez mal algum. O próprio Pilatos olhou para ele: eu não vejo mal algum neste homem, eu não vejo razão alguma nele, para crucificar, para matar. Homem que só fez o bem. E assim era a ovelha separada, ficava lá, está vendo? Esse aí que você vai matar. Daqui a 4 dias vai ser degolado. Daqui a 4 dias vai ser sacrificado. E ele estava aqui, ou seja, conhecido. E ele em jejum. Ficava depois um período de 8 a 12 horas em jejum antes do abate. Antes do Senhor Jesus morrer, ele comeu sua última refeição ao cair da tarde, que foi a ceia, a Páscoa e a celebração da ceia. Dali ele vai para o monte. Em oração, à noite, ele é capturado. Ele vai à presença de Anás, interrogação para cá, interrogação para lá, e bate no rosto, e cospe nele, blasfema ele dizendo que ele tinha blasfemado, e batiam nele. E em jejum, ele vai ser levado a Pilatos. De Pilatos, ele é enviado para Herodes, que o manda de volta para Pilatos, e que fica todo aquele processo até o amanhecer. E quando amanhece o dia, continua tudo aquilo lá, e os demais sacerdotes, a liderança, não queria entrar no pretório onde estava Pilatos com Cristo, porque eles não queriam se contaminar, cerimonialmente se contaminar, porque eles era Páscoa, se eles entrassem no lugar de gentis, eles se contaminariam. Então eles estavam preocupados com a aparência de contaminação, ou com aquilo que estavam fazendo ali, a sua liturgia, e não preocupados com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles não queriam entrar. E eles mantiveram assim, e não se importaram que ia matar o mestre, que é o Senhor, imaculado, sem pecado, sem mancha. O Cordeiro de Deus que eles conheciam, eles sabiam que ele havia feito somente o bem. Confrontavam os errados, mas o errado, quando é confrontado pelo certo, ele fica irado, porque ele tá, na sua cabeça ele está certo, na sua mentalidade está certo. Por exemplo, hoje nós pregamos o Evangelho, anunciamos a verdade, e as pessoas que são do contra, elas ficam irritadas, elas ficam iradas, elas ficam tomadas de ódio. Mas se você prega o verdadeiro Evangelho, as pessoas muitas vezes se levantam, e os maiores inimigos que têm se levantado contra a igreja hoje são aqueles que se dizem igreja. São aqueles que se dizem servos de Deus, pastores, pregadores e assim por diante. E quando você anuncia a verdade, eles vêm com pedra, vêm com paus, vêm com ira, vêm com fúria. E isso acontecia com Cristo porque ele confrontava o erro da nação. E ele em jejum ali, ele estava naquele momento lá na ceia, dizendo, tomou o pão e tomou o cálice. E quando ele pegou o cálice, ele disse: este é o sangue. Nessa minha versão que eu estou aqui hoje, estou com a Bíblia revista e atualizada. A aliança, coloca assim, ó, esse é o sangue da nova, esse nova está entre colchete na minha Bíblia aqui. Esse é o sangue da nova, está entre colchete. Olha que interessante. E por que entre colchete? Porque algumas versões não tem, só tem aliança. Esse é o sangue da aliança. Entendendo que há só uma aliança, mas por que ele disse nova aliança? Algumas versões têm e aqui está entre colchete. Porque alguns manuscritos não têm. E por que alguns manuscritos não têm? Aí fica aquela discussão teológica, que eu não vou entrar agora aqui, evidentemente, mas quando você olha para o novo que ele aplicou aqui, segundo teólogos, não é o novo de zero, porque a palavra zero, o novo zero quilômetro, digamos assim, seria neos, mas ele usou a palavra kainos, que é reformado. É a mesma aliança. Só que agora a aliança no meu sangue. Era aliança no sangue do Cordeiro, no sangue que tipificava. Agora é agora no meu sangue. Que fala lá em Hebreus 7, Hebreus 8, né?
superior aliança, superior mediador, melhor e mais perfeito mediador e promessas, etc, etc, porque ele não precisa fazer isso todo ano como faria o sacerdote. Todo ano tinha que entrar o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, fazer todo aquele processo todo ano. Não, Cristo uma vez só. Então ele estava em jejum naquele momento ali, suportando toda aquela afronta sem comer, sem beber, apanhando e não podemos esquecer que sangrando, perdendo líquido. Jesus era extremamente forte, pois a uma pessoa que perde o líquido que ele perdeu, suou, perdeu sangue, quando ele foi machucado com a coroa de espinho, quando ele foi chicoteado. Mas não era um chicotinho qualquer, era chicote de couro, com pedaços, com tiras de couro, com pedaços de metal e com pedaços de osso, que batiam, machucavam por dentro e machucavam por fora, feriam a carne, como a gente fala na roça, magoava a carne, e deslacerava, cortava, arrancava lasca de carne. Ele perdia sangue, perdeu tecidos, perdeu sangue, perdeu líquido. Ele poderia ter morrido, por isso que eu disse que ele é forte, ele poderia ter morrido de choque hipovolêmico. Hipo, baixo, volêmico, volume. Sem hipovolemia, baixo volume. O nosso organismo precisa de um volume de sangue, volume de líquido, para funcionar. Se o coração não tiver bombeando aquele tanto, se o sangue não tiver aquele tanto de líquido, 70% mais ou menos, nosso corpo é líquido. Se houver um desequilíbrio muito grande, pode haver choque hipovolêmico. Suou demais, desidratou demais. O fulano morreu de desidratação. O que aconteceu? Desidratou até ter um choque hipovolêmico. Ou então, por hemorragia. Sangue vai escorrendo, vai ter hemorragia. Né? O que é também apontado como anemia profunda, porque vai perder tanto sangue, tanto líquido, tanto sangue, e ele estava ali, sem reidratar. Nós vamos para a academia, ficamos uma hora e pouco na academia, o tempo todo tomando água, e chegamos em casa e toma água, e passa um período tomando água. Por quê? Porque vai desidratar mesmo, tem que repor o líquido. Trabalha o dia inteiro, vai caminhada, vai para lá para cá, tem que repor o líquido. Para funcionar bem o rim, para funcionar bem o coração, e para viver. Faz parte. Ele estava ali em jejum, sem comer, sem beber, e sendo surrado. E perdendo sangue, perdendo líquido, em jejum. Segundo jejum de Jesus. E ele só comeu aquela refeição com os discípulos e seguiu para o Calvário. Para todo o seu martírio. E tendo cantado um hino, era cantado alguns hinos, até alguns hinos que eram cantados na ocasião da Páscoa, eu não vou citar agora aqui. E cantaram o hino e eles saíram. Só que ele diz assim, que eles saíram e eles foram para todo aquele martírio. E você lembra bem que lá no Calvário, lá no Getsemane, ele orando, seu suor se transformou em gota de sangue, ou seja, arrebentou veias, né? Os capilares arrebentavam e misturavam com sangue. E descia o sangue e suor mesmo, água e sangue mesmo. Sofrimento terrível. Sofrimento terrível. E depois ele foi comer uma outra refeição, depois de ressuscitado. Não comeu mais nada. Chegaram vinagre na sua boca, chegaram, como eu falei há poucos dias aqui, mas refeição, ele não comeu mais nada. Manteve-se em jejum. Um jejum que não era intermitente, um jejum que não era uma consagração que estava fazendo, mas um jejum que foi necessário, que aconteceu, porque ele veio para morrer por nós. Ele veio para morrer por muitos. Nós lemos aqui em Lucas, ou melhor, em Marcos. E por muitos. Observe. No livro de Lucas 24, e o verso 31, olha só. Mateus 24, o verso 31. Lucas 24, e o verso 31, está escrito assim. Vou ler o 30 e o 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Que passagem é essa? Os dois discípulos no caminho de Emaús. Indo para casa, no caminho de Emaús, perto de Jerusalém.
um vilarejo próximo. E quando eles vão caminhando, o Senhor se aproxima dele, já ressuscitado. E quando se aproxima dele, já não cai da tarde, à noitezinha já, diz o texto sagrado que eles vão conversando, e o Senhor se aproxima, e o Senhor pergunta para ele, sobre o que vocês conversam? Que assunto é esse? E os dois discípulos, não o reconhecendo, dizem, ora, tu és forasteiro aqui, só tu és forasteiro aqui, não sabe o que tem acontecido? O que fizeram com Jesus, um profeta, etc, etc, né? E foi falando sobre isso. 21 aqui, ó. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Então eles colocam tudo no passado. Esperávamos, tínhamos esperança. Algumas, aqui verso 22, algumas mulheres que o viram, mas foram no túmulo madrugada, etc. E quando chega no versículo 25, ele diz assim, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e reencontrasse na sua glória? Ou melhor, entrasse na sua glória? E começando por Moisés, correndo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito dele, o que estava escrito a respeito dele, nas Escrituras, e foi ensinando eles. E quando deu perto da sua aldeia que eles foram entrar, o Senhor fez que fosse seguir adiante. Não vai não, fica conosco. Entra conosco aqui para nós tomarmos a nossa refeição, talvez a última do dia. E quando eles estão à mesa, o anfitrião que deveria fazer isso, pegar o pão e servir, porque na casa na casa da pessoa judaica, judia lá, ele que era o anfitrião, o que fosse, ele que fazia as honras, ele que dava o start, o começo. O Senhor fez as honras ali. Ele é o Senhor. Ele pegou o pão e no partir do pão, e deu para eles. Não diz que ele comeu, partiu e deu para eles. Observe. E aconteceu que estavam à mesa, tomando o pão, verso 30, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Não disse que comeu, partiu o pão e deu para eles. No partir do pão, eles reconheceram que era o mestre. E disseram, não ardia nosso coração enquanto andávamos com ele e falávamos com ele? Não ardia nosso coração? E eles voltam para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, observe isso agora, Jesus estava com eles, desaparece da frente deles, e lá ele se apresenta, aonde eles vão, se apresenta e diz, Pai seja convosco. Ele entra ali, olha só, que interessante agora. Vai lá comigo para o versículo 24, Lucas 24, verso 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus... Vou ler o 35 também, tá, irmãos? Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque espírito não tem carne nem ossos, mas é como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem ele ainda por causa da alegria que estavam admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha, o jejum fechou aqui agora. Então esse jejum começou lá na ceia, última Páscoa e primeira ceia, passou todo esse processo que eu falei, morte e ressurreição ao terceiro dia. Se comeu antes, o texto, a Bíblia não diz. No partir do pão, partiu, deu para ele, os olhos foram abertos. Não diz que comeu, pode ter comido. Mas aqui o texto é enfático. E comeu na presença deles. Esse jejum do sofrimento do Cordeiro, porque a Bíblia nos informa em João 1, 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ficou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Conhecido como aquela ovelha que ficava 4 dias separada, enquanto estava ali, não em jejum os 4 dias, mas sendo alimentada com água, com alimentos, para que depois fizesse um período de jejum, esse fosse sacrificado. Aquela ovelhinha que eles, puxa, tão bonitinha, tão perfeitinha, mas tem que matar. E era, de fato, e depois tinha que comer a cabeça, os pés e o bucho, a fessura.
assado no fogo, com ervas amargas. E ele foi lá para o Calvário e assim foi sacrificado. Foram momentos terríveis da sua vida, por nós pecadores, das quais as pessoas não valorizam, das quais as pessoas não honram. As pessoas querem ficar ricas, só dinheiro, dinheiro, e esquecem que ele, sem mácula, sem mancha, sem pecado algum, enfrentou lá no deserto, nesse primeiro jejum que eu falei, enfrentou lá na cruz, nesse processo que eu falei agora, estou encerrando aqui essa segunda parte, onde ele ali, sofrendo ali, de uma forma terrível, para que nós estivéssemos vivos, ou tivéssemos vida. Agora, observe, quando nós olhamos para essa passagem, para esse momento, nós olhamos lá para o livro de Gênesis também, que eu falei agora há pouco, quando o homem peca e come do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era permitido. Das demais outras sim, desta não. Quando o homem é perdoado, então ele peca e come. Depois ele é perdoado, ele come. Ele come a ceia mesmo, o pão e o cálice, fruto da vide, e ele come desse pão espiritual, que é a palavra, que é o alimento verdadeiro. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Terceiro jejum. Marcos 14, 25. Aí do ladinho, já lemos agora há pouco. Isso mesmo, Marcos 14, 25. Deixa eu só achar aqui. Marcos 14, 25 diz assim: em verdade vos digo que jamais beberei o fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Fruto da vide, fruto da videira. Jesus nos mostra em Lucas 22, 14, que ele desejava muito comer aquela Páscoa com os discípulos, mas que não comeria também de novo, não beberia nem comeria, a não ser no reino novamente. Então qual é o terceiro jejum? Jesus disse: não beberei, não hei de beber novo, até que beba novo no reino de Deus. Verso 24. Então lhes disse: isso é meu corpo, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Não vai beber até que venha beber no reino de Deus. Bom, e o reino de Deus? Já chegou ou vai chegar? Nós temos na teologia reformada uma palavra, uma frase, que é simples, mas que expressa verdades fundamentais, que é o já, mas não ainda. Jesus já estabeleceu, já fundou o seu reino? Já, mas não ainda na sua plenitude, quando ele voltar. Nós já somos salvos, mas não ainda livres de pecar, porque quando Cristo voltar, nós vamos ter um corpo que não vai nos... de glória, que nós vamos ter, o pecado não vai ter mais acesso, não tem mais o poder do pecado sobre nós. E assim por diante, não há mais condenação, somos justificados, mas pecamos ainda. E quando pecamos, nós ficamos tristes, porque não queremos fazer, mas nossa natureza nos leva a fazer isso. Então, olha só, observe Mateus 8 e o verso 11. Mateus capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz. Mateus 11 e o verso 8. 8, 11. Diz assim a palavra. Glória a Deus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Quando você lê o capítulo todo, a passagem, os versículos anteriores e posteriores, vai ficar melhor contextualizado. É que as pessoas ali, muitas vezes desprezavam, e pessoas que não eram do povo judeu, o adoravam e o glorificavam. Modelo 10, tá? Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Por causa do centurião, que tinha um servo doente, e que falou para o Senhor: eu não sou digno, Senhor, da minha casa.
Eu sou homem que tenho pessoas debaixo da minha autoridade e eu estou abaixo de outras autoridades. Eu mando para um ir, ele vai, mando ele vem, e eu só também respondo à autoridade. E o Senhor falou, olha, nunca vi, nem Israel tem uma tamanha fé. Pode ir embora que o seu servo já está curado. Aí ele diz assim no versículo 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele não diz que vai tomar novamente desse fruto da videira. Lá em Lucas fala que vai comer e vai beber. E não vai tomar aqui no Marcos do fruto da vide até que venha beber novo no reino dos céus. E no reino dos céus, uma linguagem figurada ou não é figurada. O importante é que está expressado que haverá o reino, onde haverá uma festa, vou falar daqui a pouquinho, onde vão celebrar com o Senhor. E ali ele fisicamente tomou, e disse que só tomaria novamente no seu reino. Mas os discípulos morreram, os apóstolos morreram, e estão com ele. A alma está lá, salva. Mas isso é quando for a festa total, e as bodas do Cordeiro, que vou falar daqui a pouquinho, na sequência. Observe só, Lucas 13, verso 22. Já que vai ficar mais claro na mente. Lucas capítulo 13, e o versículo 22. Olha só o que diz a palavra. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Até o versículo 30. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, agora, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Aqui é uma alusão à nação de Israel, ao povo que desprezou, que rejeitou a pedra, que desprezou Cristo. E ele disse, muitos primeiros, porque veio para os judeus tinham que vir primeiro. Desprezaram, então, muitos primeiros vão ser derradeiros, porque então voltou-se para os gentios, que somos nós. E quando estudamos teologia bíblica inteira, entendemos essas passagens, principalmente quando olhamos para Romanos 11, 9, 10, 11. Então, observe, ele fala da porta estreita. Alguém pergunta, Senhor, são poucos que se salvam? Eu procuro entrar pela porta estreita, porque muitos procuram essa porta e não acham. E muitos acham a porta larga. E quando o dono da casa, o Senhor, o Pai, fechar a porta, vão dizer, abre-nos, não vos conheço, não sei de onde vocês são. Olha, nós comíamos, bebíamos contigo, o Senhor ensinava em nossas ruas. Ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ali haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, e vocês vão ser lançados fora, os que desprezaram. A nação judia, a nação do povo de Deus, é claro, Deus tem um propósito também com a nação de Israel, mas muitos vão desprezar e desprezam, e muitos hoje que pregamos, anunciamos e desprezam. Mas naquele dia no reino, que ele vai beber novo ali. Não é beber de novo, é beber novo. Aí com alegria, com a amada, com a igreja. Com todos os discípulos. Com todos os profetas. Abraão, Isaque, Jacó. Com todos os santos ali reunidos. Alguns entendem, algumas linhas teológicas entendem, não. É só uma simbologia da alegria da festa. Mas a maioria entende que será uma celebração gloriosa. Em que o Senhor vai estar ali naquele banquete grande,
que nós não conseguimos imaginar, 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E muitos vão vir do Oriente, do Ocidente, do Sul e do Norte, e vão tomar lugar à mesa no reino de Deus. Isso aqui é para nós aprendermos que, por mais difícil que seja, a maior dificuldade que tenhamos, por mais luta que passemos, nós somos filhos do reino. E esses vão sentar à mesa com o seu Senhor. As portas já estão abertas. Não vamos bater porque elas já foram abertas. E esse não é ouvir, não vos conheço, nem sei de onde sois. Já está dito. Vocês são meus, eu conheço. As minhas ovelhas conhecem minha voz. E eu as conheço. Olha só, Lucas 14, 15 a 24. Do ladinho aí. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, ele foi chamado para um banquete na casa de um certo homem, e começou a ensinar. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu vou começar a ensinar. Verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aqueles que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou os seus servos para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos das cidades e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Peça que fique cheia a minha casa, ou melhor, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lembra-se que o Senhor está em jejum? Não beberei até que venha beber novo no reino de meu Pai. Muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste, vão sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Mas aqueles que desprezam, que não aceitaram, não vão entrar. Não entrou pela porta estreita, não andou pelo caminho estreito, não é conhecido, não vai estar participando desse banquete, dessa ceia. E aqui nós temos a chamada: vai lá e chama. Vai atrás de muitos aí. Aí eu não posso ir porque eu comprei um campo, tenho que ver, eu casei, eu não posso ir. Eu comprei uma junta de bois, 5 juntas de bois, não posso ir. Então vai lá e chama cego, manco e aleijado. Já preguei outras passagens aqui dizendo sobre a situação do sacerdote, agora somos um sacerdócio real. O povo do sacerdote, os levitas que iam ser sacerdotes, não podia ter cego, manco, aleijado, nada disso, coxo. Aqui o Senhor manda chamar todos, chama cego, manco, aleijado, coxo, força-os a entrar. Aí o servo do Senhor vem e diz: Senhor, eu fiz como o Senhor mandou e ainda há lugar. Aqui está uma porta aberta, ainda há lugar, ainda. Então vai lá e força-os, insiste, para que eles entrem, para que a minha casa se encha. E tem mais: aqueles os quais eu chamei, que foram convidados e não quiseram, não vão provar da minha ceia. Tem uma ceia, tem um banquete preparado. E Jesus está ansioso. Assim como ele falou: como eu estive ansioso, ansiei comer com vocês essa Páscoa. Ali com os discípulos, antes do seu martírio ali, da sua paixão. E ele está dizendo aqui, não vou comer de novo, jamais, até que venha novo no reino dos céus. No reino de meu Pai, no reino eterno. O que nós aprendemos aqui? Há uma chamada. Às vezes nós somos, por exemplo, ontem eu fui ao mercado e encontrei com um rapaz e conversando, eu nunca o vi. Ele falou para o rapaz do açougue que eu estava na fila, que ele morava em tal lugar, em tal cidade, em tal bairro, e eu disse também: já morei lá e pastorei lá. Ah, você pastoreou qual igreja? A igreja tal, em tal lugar, no ano tal, 2004, 2005, 2006. Aí ele disse: olha, eu morei lá tantos anos, 20, 17 anos, uma coisa assim. E comecei a pregar para ele, melhor dizendo. Eu perguntei: onde você está congregando hoje? Lugar algum. Não posso perder a oportunidade. Já comecei a falar para ele. Já peguei o telefone, o WhatsApp, aquelas coisas todas, já mandei convite. Por quê? Porque ainda há lugar. Ainda há lugar. Mas quando fechar a porta, não adianta bater. Abre-nos. É a passagem da parábola
Mateus 25, das 10 virgens. Tardando o noivo, todas dormiram. E 5 eram prudentes, 5 eram pessoas sábias, e 5 eram tolas, eram imprudentes, eram insensatas. E quando a porta fechou, não abriu mais. Quando a porta da arca lá com Noé fechou, não adiantava bater mais. Por isso nós insistimos, por isso nós vamos atrás, por isso nós mandamos um WhatsApp, por isso ligamos, por isso vai de novo e vai de novo. Por quê? Para que a casa se encha. Porque ainda há lugar. Mas nenhum daqueles que foram chamados e que recusaram não vão participar do banquete. Observe algumas observações. Cristo prepara o banquete. Eu quero fazer aqui algumas observações. 4 observações. 1. Aqueles que se consideram, ou melhor, aqueles que consideram a graça de Deus algo que lhe está garantido a eles por direito, não serão incluídos no banquete. Eu sou filho de Deus, eu tenho direito. Não, é filho de Deus aquele que nasce de novo. Não, eu sou bom, eu sou bonzinho, eu sou isso, não é pecador, perdido e vai para o inferno, se não se arrepender. Não tem direito aquele que pensa, eu sou filho de Abraão. Nem todo que era de Israel é israelita, diz o texto sagrado. Não, você pode ter nascido num berço evangélico, seus pais, mas você não nasceu de novo. Porque tem muita gente enganada e precisamos alertá-las. Elas vivem como mundano, falam como mundano, pensam como mundano, agem como mundano. É pecado em cima de pecado, sem se arrepender, sem pesar no coração. Quando nós fazemos alguma coisa, nós ficamos, meu Deus, isso é para a tua glória, Senhor? Será, meu Deus, que eu estou glorificando? Como é que eu sei que eu estou pecando ou não? Conhecendo as Escrituras. E como é que eu sei que eu estou, depois que eu conheço, qual é um dos que possa poder apontar, das coisas que vão apontar, isso eu estou fazendo para a glória de Deus? Essa roupa glorifica o teu nome, esse palavreado glorifica o teu nome, essa minha brincadeira, esse meu jeito de brincar glorifica o teu nome? Será que essas piadas glorificam o teu nome? O meu jeito de andar na rua, de olhar para a mulher, de olhar para o homem, de olhar para a pessoa, de olhar para o bem do próximo, glorifica o teu nome? As pessoas olhando para mim, vendo aquilo, eles vão olhar e vão dizer, eis ali um filho de Deus. Ou vão dizer, crente isso daí? É um apontador isso daí, algo que aponta. Não é essa, eu tenho direito. Não. Primeiro, aqueles que consideram que têm direito, tão somente, não nasceram de novo, não têm direito, não estarão lá. O Senhor reunirá todos os tipos de pessoas, não somente os que aparentam estar preparados. Mas Deus conhece o coração, porque nós olhando não sabemos, mas Ele sabe. Então vai ter rico, pobre, alto, baixo, todas as etnias, todas as classes, de todas. Não todas, mas de todas. Alguém não pode participar desse banquete a menos que Deus o convide. Se Deus não convidar, não pode participar. Diz o texto sagrado, Jesus falou, ninguém vem a mim se o Pai que me deu não o trouxer. E aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem. Porta, eu sou a porta. João 10:9. Então, a salvação Deus elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Cristo executou esta obra na cruz do Calvário, morte e ressurreição. E o Espírito Santo aplica no coração dos eleitos. Vamos falar termos coerentes aqui, corretos. E as pessoas desprezam. Só vão estar ali os que são convidados. E se alguém é convidado, responda rápido ao convite, porque breve Jesus voltará. Muito breve, sim, virá o Rei da Glória. E quando ele voltar, você ouviu o convite. Eu vou esperar uma semana, vou esperar um mês, vou esperar casar, vou esperar o filho nascer, vou esperar terminar a faculdade, vou esperar pagar o carro, vou esperar, vai esperando, quando você menos imaginar, a porta fechou, não entra mais. Quarto, você não pode saber com certeza, nem eu nem você, quando a festa começará. Portanto, esteja preparado. Lucas 12:37.
Lucas 12, 37 a 40. Olha o que diz o texto sagrado. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, porque ele voltará, quando vier, o encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados são eles, se assim os achar. Sabei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Olha só o verso 37 novamente. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes, santificando, separando, fazendo tudo para a glória de Deus, trabalhando, congregando. As pessoas perderam o senso de congregar. Eu vou quando dá. Não estou me referindo aos desigrejados. Desigrejado é uma outra classe. Eu estou falando aos relaxados mesmo. Porque tem um desigrejado que tem na sua mente, eles estão errados, precisam congregar, mas eles estão numa filosofia, numa mentalidade, numa metodologia errada, que estão levando a sua vida aí. Mas eu não me refiro a esses agora. Eu me refiro àqueles que são relaxados mesmo. Domingo, culto, não vai. Culto do Senhor, chegou visita. Vai chover. Meu Deus do céu, foi feito um convite glorioso para a salvação. Lembra lá de Lucas 14, verso 15 a seguir? Chama cego, manco. Nós estávamos cego, manco, mortos em ofensa e pecado. E o convite foi feito. E ai de nós se recusássemos o convite. E ninguém vai entrar sem o convite. O convite vem do Pai, vem do Senhor. O pai de família mandou, vai lá e chama. E é para nós fazermos isso e insistir mesmo. E insista, vai lá e chama. Convide. Mas as pessoas estão ficando relaxadas. Mas os cultos, domingo é o dia do Senhor. Se você observar, o dia do Senhor é Cristo. Teologicamente, doutrinariamente, nós temos um dia do Senhor, onde era recolhido, Atos, você vai ver isso, as ofertas, as coletas, reuniam-se no partir do pão. João, lá em Apocalipse, fala, no dia do Senhor me achava na ilha de Pátmos, domingo. Dias dominícios, dia do Senhor, latim. Dias dominícios, dia do Senhor. E desprezam, é o dia que o povo quer dormir mais tarde. Hoje, antes das 6 horas, já tinha feito meu período de oração e tinha começado meus estudos. Domingo. Domingo, antigamente nós não tínhamos escola dominical, ensaio, evangelismo, ar livre, e às vezes visitas, etc. Quando a congregação tinha mais membros de congregação, vai lá visitar um, outro, tal, etc. À noite, culto. Não é assim? Hoje o povo está relaxado. Não quer ir, fica em casa e ouve. Também tem um canal na internet. Mas se você que não vai no culto e fica ouvindo a minha mensagem na internet, sabe que você está errado. Na internet você vai aprender, vai complementar, vai estudar, mas você tem que congregar. Não adianta ligar sua televisão, o seu rádio, seu celular, sei lá o que tanto aí, e ficar ouvindo as minhas pregações do pastor Cleilson, de outros pregadores aí. Eu ouço muitos pregadores, melhor, eu ouço poucos pregadores, muitas mensagens. Eu ouço 3 ou 4. Eu ouço 3 ou 4, não passa disso. 5 no máximo, para não ser injusto aqui. Mas eu ouço muitas mensagens destes. Mas não deixe de congregar. Então não deixe de congregar. Então são pessoas relaxadas mesmo. Então tem um convite, tem a chamada, tem a vocação e desprezam. A porta vai fechar. Aí não adianta mais chorar. Eu vou subir na segunda chamada. Não tem segunda chamada. Quando Jesus voltar invisivelmente para a igreja, ou secretamente, e o rapto, não haverá rapto. Haverá a volta gloriosa de Jesus. Ponto final. Lucas 12, 37 diz assim, finalzinho ali. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se. Quem? O Senhor da casa. O Senhor. Cingir-se e lhes dar lugar à mesa. E aproximando-se, o servirá. Olha isso aqui, ó. Você leu isso comigo? Presta bem atenção.
Quando o Senhor vier, acha o povo vigilante, a sua igreja, o seu povo, a sua amada, repreendendo os errados, combatendo a heresia, falando contra o erro, porque tem que falar mesmo. Ah, mas está todo mundo agora coaching, coaching é uma coisa interessante para a empresa e tal, mas eu quero me preocupar com coaching, eu quero preocupar com pregação sadia. O coach fala, você é bom, eu estou pregando aqui, você é pecador, é pecador, é pecador. E precisa se arrepender, se não se arrepender, vai para o inferno. As pessoas não querem ouvir isso, mas é isso que eu vou pregar até o último dia da minha vida. Não, você tem que pregar crescimento, aumento, dinheiro, grana, ouro, prata, etc. Deus pode abençoar, claro que pode. E Deus tem abençoado muito, mas a mensagem é essa: ou se arrepende ou vai para o inferno. E agora você observe, o Senhor vem, acha o povo vigilante, vai colocar o povo à mesa. O Senhor vai cingir aquelas roupas largas, grandes, ele ia subir ela e amarrava assim, para ficar mais fácil movimentar. Lá em Êxodo, quando foram sair do Egito, fizeram assim. Quando o Senhor foi lavar os pés dos discípulos, fez assim. Vai sentar, imagina se isso aqui é literal. Alguns entendem que é, outros que não. Eu acredito que seja. Posso estar errado. Mas sendo literal, sentar-se-á os eleitos, os escolhidos, à mesa. E o Senhor vai os servir. Porque ele diz assim, servo bom e fiel. Agora você vai sentar aqui. Senta aqui. Eu vou te servir agora. O texto nos fala de banquetes, lá em Apocalipse. Tem 3 tipos de banquete lá. Não vou falar dos 3 hoje. 3 pelo menos. Não vou falar dos 3 hoje. Não dá tempo. Mas imagina você e eu, numa mesa sentado com Abraão, Isaac e Jacó, todos os santos da antiga aliança, todos os santos da nova aliança, todo o povo de Deus reunido, a igreja, a noiva, a amada. Imagina várias mesas ou uma grande mesa. Eu não sei como é que é isso. Ou aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Não tem como eu... Mas imagina só, vamos imaginar. E nós sentados ali, e o Senhor servindo lá na ponta. Abraão, Isaac, Jacó, grandes pregadores do passado, grandes servos de Deus, homens que deixaram a marca na história, o seu legado de trabalhos. Aí imagina o próprio Senhor vindo na nossa direção. Mas são milhões de pessoas, ele é Deus, ele pode estar lá, está aqui, está lá, eu não sei. Estou apenas imaginando, conjecturando. E de repente, nós dois sentados um do lado do outro, suponhamos. Porque no céu não vamos ser marido e mulher, não se casa, não se dá em casamento. Seremos servos do Senhor. Imagina ele servindo lá e agora vai chegar do nosso lado. Falta 3 pessoas para chegar em nós, um exemplo. Isso aqui eu estou conjecturando, é minha imaginação. Porque está escrito, verso 37, há de cingir-se e dar lugar à mesa. Tipologia. Tá, tipologia. Mas se for literal isso daqui, aí daqui a pouco ele chega, agora eu vou te servir, meu servo. Tu me serviu na terra, agora eu vou te servir. Lembra que eu falei lá no Evangelho, que eu não ia comer, nem beber o novo no meu reino? É agora, tu vai comer e beber comigo. Estava em jejum até agora. Mas agora vamos beber e vamos comer. Você pensou nisso? E para nós encerrarmos, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo 1. Diz assim o texto sagrado. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelo século, e a sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis,
e os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhes foi dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! As bodas do Cordeiro, que eu também já preguei, tem mensagem no meu canal, mas imagina isso, chamou ali as bodas, o grande banquete, a ceia, a graça, e muitos recusam, os que aceitam, eles vão participar desse momento, onde Cristo nos diz assim, não hei de tomar, jamais, até que eu beba novo no meu reino. Vai ser um momento espetacular, especial, ímpar na história da humanidade. Aonde logo, quando Cristo voltar, juízo final, falso profeta, anticristo, Satanás, todos os ímpios, lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e a sua igreja, a sua noiva, ataviada, adornada, com vestes resplandecentes, linho finíssimo, que são os atos de justiça, atos estes que provêm do Senhor, porque nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. De natureza que, diante dele, naquele grande dia, celebrando, e agora, Senhor, pode acabar o seu jejum e tomar novamente do fruto da vide e celebrar com as miríades dos teus santos na sua igreja e da sua noiva. Muitos rejeitam, não querem. Muitos desprezam e são relaxados. Muitos estão ouvindo o evangelho, são crentes batizados em água, são servos do Senhor, são eleitos mesmo, mas que desprezam o congregar, desprezam o servir, e por qualquer motivo, lógico que eu não estou me referindo a casos específicos de trabalho, de doença, claro, ninguém é ignorante aqui, mas eu me refiro a relaxado. Se você não é relaxado, então não é para você, mas se você é relaxado, é para você mesmo que eu estou falando. Porque as pessoas, mas não pode falar assim. Não tem que falar assim. Eu falo com jeito bíblico, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Observe. Quando nós olhamos para Lucas 22, de 14 a 16, Jesus comeu pão, peixe e comeu favo de mel. Na passagem que eu citei agora há pouco, comeu pão e favo de mel. Mas não diz que tomou suco, o vinho, né, o fruto da vide. Porque ele reservou para o dia que estará com a sua noiva, nas bodas do Cordeiro. Leia depois João 5, Evangelho de João, Apocalipse de João, melhor dizendo, Apocalipse de Jesus, né? Escrito por João. A celebração no céu, a alegria, os cânticos, milhares de milhares celebrando ao Senhor, e nós lá juntos. E nós vamos nos lembrar, Ele me chamou e eu respondi, não porque eu fosse bom para responder, porque Ele me deu condições de responder, porque do Senhor vem a salvação. Então, o Cordeiro aprovado, jejuou, passou pela prova, no deserto, Lucas 4, e seguiu na caminhada, na obra. Ele jejuou naquele momento da última ceia, ou da última Páscoa, da primeira ceia, até de novo com os discípulos. Que ele disse, Shalom Aleichem, paz seja convosco. E ele está em jejum até o dia que ele vier e nesta ceia, nesse banquete com a sua igreja, com os seus santos, estará celebrando, comendo e bebendo. E nós com ele eternamente. A mesma situação eterna serve para os ímpios no lago de fogo do inferno, é para nós com Cristo no céu eterno. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça. No Éden o homem peca e come. Com Cristo o homem é perdoado e come. Vinde a ceia das bodas do Cordeiro.
Que o Senhor fale poderosamente aos corações para o louvor da sua glória. Como nós estamos respondendo ao chamado do Senhor, que jejuou no momento para combater o mal, que jejuou naquele processo captura, morte e ressurreição, e que está em jejum desse vinho, ou desse fruto da vide, até que beba novo no seu reino. Isso vai acontecer dentro em breve. E que nós sejamos firmes e assim, eternamente, celebrando com o Senhor. Vamos orar?